A Venezuela está extremamente desgastada e nada melhor do que conversar com quem que esteve no país, quem nasceu lá e sabe exatamente o processo complicado que essa nação passa nesse momento. Eu vou conversar então com William Clavijo. Ele é venezuelano, mas mora aqui no Brasil há 5 anos. Boa parte da família ainda está na Venezuela. William, que já aparece aqui no meu telão, uma ótima tarde para você, William. Você disse que já deixou o país há alguns anos e quando saiu de lá a situação já era muito complicada. Vendo as imagens que nós estamos mostrando hoje, você acreditava que chegaria a esse ponto ou esperava por uma solução ainda mais pacífica para ver o país andando de uma forma positiva, muito diferente do que a gente está vendo hoje? Uma ótima tarde mais uma vez. Oi, Rafael. Em primeiro lugar, queria te agradecer pela oportunidade de acompanhar vocês na tarde de hoje. Bom, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu não conseguia imaginar naquele momento o deterioro dos indicadores socioeconômicos que iria sofrer a Venezuela a partir de 2012, né? Realmente estamos falando de uma crise socioeconômica sem precedente na história da Venezuela e do resto da América Latina. E é uma crise que hoje já a comunidade internacional tem reconhecido como uma emergência humanitária complexa, tal como o secretário-geral das Nações Unidas reconheceu em semanas anteriores, né? Estamos falando de mais de 6 milhões de pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade. Estamos falando de mais de 80% da população por embaixo da linha de pobreza. Estamos falando de mais de 50% da população em situação de pobreza extrema. Então, claro que sim, é uma situação muito dramática, é uma situação que eu não conseguiria ter imaginado no momento que eu deixei o país, ainda que a situação já estava complicada, e é uma situação que requer de uma solução no curto prazo. Requer ser atendida porque se trata de milhões de pessoas que estão abandonando o país diariamente, se trata de milhões de pessoas que estão morrendo de fome por não ter acesso a uma alimentação balanceada, minimamente balanceada. Se trata de milhões de pessoas que estão ameaçadas de morte por não ter acesso a remédios, por não ter acesso a um sistema de saúde com as condições mínimas para funcionar corretamente, né? William, eu tinha dito anteriormente, para quem está em casa entender, que a sua família permanece na Venezuela nesse momento. E nós falávamos aqui, antes do início do jornal, que a comunicação lá ficou muito difícil. Muitas pessoas que estão na Venezuela nesse momento relatam o corte de sinal de TV, a internet oscila muito. Os seus pais, nessas conversas que vocês conseguem manter, qual o relato que eles passam de quem está nesse momento acompanhando toda essa movimentação? Então, o dia de hoje tem sido um dia cheio de muita incerteza, né? Desde o momento em que o presidente interino Juan Guaidó anunciou o início desta operação Liberdade, né? Claramente a resposta do regime de Nicolás Maduro foi cortar o acesso às redes sociais dentro do país. E isso, digamos, além disso, precisa se sumar a crise do sistema elétrico nacional que está deixando a grande parte da população venezuelana sem acesso a serviço de eletricidade por períodos muito longos, né? Então isso dificulta muito a comunicação entre as pessoas. Preciso lembrar que dentro da Venezuela está vedado o acesso a canais internacionais de TV como CNN em espanhol, canais colombianos como Caracol, foram tirados do sistema do espectro radioelétrico nacional e foram proibidos de operar dentro do país. Isso além de múltiples portais web para portais de notícias, né? William, essa não é a primeira vez que a gente mostra uma tentativa de Juan Guaidó de realmente assumir a presidência do país e o comando da Venezuela. Nós acompanhamos exatamente aquele processo da ajuda humanitária que acabou não entrando, houve o bloqueio da fronteira, tanto do Brasil como em outros países. Você acredita que a imagem de Juan Guaidó vai se desgastando aos poucos, porque muito se fala dessa possibilidade do Maduro perder força. Só que cada vez que Juan Guaidó tenta completar um ato, a gente vê Maduro do outro lado desmentindo todas as informações e se mantendo no poder. Você acredita que se esse ato de hoje não gerar realmente a queda de Maduro, Juan Guaidó perde mais força e seria praticamente o fim desse movimento liderado por ele?
Não, eu acho que a resposta do regime de Maduro, se conseguir se superar o episódio de hoje, vai ser de um aumento das políticas de repressão, né, que já se convertiram em uma norma do regime de Maduro desde que ele arribou ao poder, né, e começou um processo de destruição das instituições democráticas, de perseguição da dissidência política, de censura, entre outras ações que são criminais e que são penalizadas pelo direito internacional, né? Eu acho que evidentemente pode existir um problema de confiança dentro da população venezuelana. Juan Guaidó hoje representa a esperança de uma transição política pacífica e a Operação Liberdade tem esse objetivo, né? Eu acho que existe não existe uma completa compreensão sobre a legitimidade e a legalidade que sustenta a decisão de Juan Guaidó assumir a presidência interina da República. E é importante aclarar isso. Juan Guaidó não tomou a presidência da República, não tomou posse por um ato de vontade própria. Realmente ele estava acatando a responsabilidade que sua figura, seu cargo de deputado e de presidente do Parlamento venezuelano impõe para ele. De acordo com o artículo 255 da Constituição Nacional, quando não existe um presidente eleito, e é importante afirmar e ser enfático nisso, Nicolás Maduro não é um presidente eleito, é um usurpador, porque ele fraudou as eleições do ano passado através de múltiplas razões. Corresponde ao presidente do Parlamento venezuelano assumir a presidente interina da República e convocar eleições nos próximos 30 dias. O problema é que a usurpação não acabou. É importante acabar com a usurpação, é decir, procurar o cese da usurpação para assim poder ativar um governo de transição e criar as condições para poder realizar eleições livres que permitam restabelecer a ordem democrática, permita reinstitucionalizar o país e poder começar a arranjar soluções à complexa crise econômica e social que hoje padece a Venezuela. William, enquanto a gente conversa, nós temos imagens aí que o nosso telespectador estava acompanhando da situação na Venezuela nesse momento. Que você vê, são pessoas que foram para as ruas logo no comecinho do dia, muitas utilizando máscaras, até porque não é tão simples participar de um protesto por lá, não é a mesma facilidade que nós vemos tantas outras manifestações aqui no Brasil, até porque o regime tenta realmente abafar cada ato de cada pessoa que vai até a rua contestar realmente esse governo e também se ele é legal ou não. E por isso que nós vemos cada vez mais pessoas indo para as ruas hoje, nesse momento na Venezuela, depois que foram e receberam o chamado do presidente autoproclamado Juan Guaidó. Só que também nessa outra ponta já vimos que Nicolás Maduro já solicitou também que os seus apoiadores fossem para as ruas para também mostrar força. William, aí eu volto com essa conversa aqui com você, porque nós também vimos uma declaração um pouco mais cedo que o próprio presidente Nicolás Maduro tinha solicitado ajuda de milicianos para que fizessem essa defesa. A gente começa a perceber que isso também mostra uma certa fragilidade envolvendo o atual presidente. Até porque nós temos ali naquele outro lado os militares que apoiam, mas recebem também, por outra parte, muitos benefícios e por isso que vão correspondendo às expectativas de Nicolás Maduro e até esse momento se mostram apoiando Maduro. Mas esse ato de chamar pessoas, envolvendo até milicianos, para essa proteção, mostra um certo medo envolvendo Maduro, que sempre se mostrou muito resistente esse tempo todo. Sim, claramente, evidentemente, o grande problema que hoje, o grande dilema que hoje Maduro está experimentando é não saber se conta com o respaldo da maioria dos funcionários das Forças Armadas venezuelanas, né? É muito necessário lembrar que hoje o regime de Nicolás Maduro e nos últimos anos ele se sustenta somente do controle que ele exerce sobre o poder judiciário, que foi um controle fraudulento, né? Porque ele fraudou o processo de escolha do que no Brasil seriam os ministros do Supremo Tribunal Federal e se sustenta, por outro lado, pelo poder da força, o controle institucional que ele exerce sobre os demais poderes públicos de forma arbitrária e o poder da força, né, através da politização da Força Armada Nacional e a criação destes grupos paramilitares que não formam parte da Constituição e, portanto, são ilegais e precisam ser tratados como grupos paramilitares, porque isso é o que eles são. E é importante acotar, levantar um ponto sumamente relevante que talvez esteja passando desapercebido no dia de hoje. O líder político Leopoldo López hoje foi liberado depois de passar mais de 3 anos
na cadeia, entre prisão domiciliar e na cadeia, mas sob o controle da polícia política do regime de Maduro, que é o Serviço Bolivariano de Inteligência, né? É um serviço, é uma polícia política que nem responde a todos os setores do chavismo e ha ficado en evidencia cómo ella opera y no opera con la lealdad absoluta para o poder ejecutivo, inclusive desconhecendo decisões dos outros poderes públicos sob o controle do chavismo. Então, essa liberação do Leopoldo López é um caso muito importante que coloca en evidencia as possíveis fraturas que possam estar ocurrindo na instituição militar neste momento, nesta coyuntura actual, uma coyuntura sumamente crítica, um país que é inviável nas condições nas quais ele agora se encontra, é um país que está fora do controle do poder executivo de facto que representa Nicolás Maduro e que hoje os militares se estão dando conta, porque o problema é que os quartéis, eles sofrem as mesmas calamidades que está sofrendo o povo venezuelano. Obviamente, eles têm muito mais benefícios, mas a família também sofre. Eles sabem o que está acontecendo e eu acho que apesar dos esforços por politizar, por adoctrinar, por controlar a Força Armada Nacional, porque é necessário ressaltar que hoje a Força Armada Nacional é controlada e vigiada por serviços de inteligência cubanos, de inteligência e contra-inteligência. Ainda assim, mesmo assim, hoje a Força Armada Nacional é o reflexo de um país que está descontento, que está desapontado com a situação, uma situação que é crítica e que também afeta a eles.